Como era a vida das mulheres na Roma antiga? Quem decidia o seu destino? Como eram educadas? Quais os seus direitos? A vida das mulheres na Roma antiga, quem decidia o seu destino? Desde que nascia até que morria tinha o seu destino traçado. No momento do seu nascimento o pai determinava o seu destino. Se o pater familias erguesse a criança recém-nascida nos seus braços, acto denominado filium tolere ou suspicere, significava que a recebia no seu seio familiar, fazendo-a sulzeres e assumindo o compromisso de a criar. Se pelo contrário, a rejeitasse, liberum repudiare ou negare, a criança tinha de ser abandonada. Se o pai estivesse ausente, e não houvesse um representante legal que comunicasse a sua vontade previamente estabelecida, o seu destino ficava suspenso até ao seu regresso. A vida das mulheres na Roma antiga, até aos 7 anos o nascimento de uma criança de sexo feminino, representava um grande encargo para a família, podendo ser exposta num local intitulado coluna lactaria, caso já existissem outras na família. O pai só era obrigado a aceitar a primeira filha do casal. A criança recém-nascida, rapaz ou rapariga, também podia ser abandonada em qualquer lugar com a intenção de morrer de fome e de frio caso nascesse com malformações. Por exemplo, após 8 dias do nascimento da menina, um período que garantia a viabilidade da criança, iniciava-se um ritual intitulado Dais Lustricus, onde a mãe e filha eram purificadas com a água lustral e a criança recebia o seu nome, praenomen. As raparigas só tinham um único nome, o da gens a que pertenciam, mas no feminino, e conservavam-no mesmo depois de casarem. Por exemplo, a filha de Cornélio Scipio seria Cornélia. Nesta data a mulher mais velha da família fazia votos de boa fortuna para o destino da criança. Até aos 7 anos de idade as crianças, rapazes e raparigas, permaneciam junto das mães e das amas, passando seu tempo a brincar. A vida das mulheres na Roma antiga, dos 7 aos 11 anos. Aos 7 anos, a menina, puella ou virgo, iniciava-se nas primeiras letras e números, sob a autoridade do literator, escola pública ou magíster, professor privado. Era também aos 7 anos que ficava apta para o noivado. Nesta fase, a mãe também ensinava a filha a arte de fiar e de governar a casa, pois mais tarde, a ela caberia gerir as atividades domésticas e tecer a roupa do seu agregado familiar. Sobretudo para os romanos de classe superior, era importante garantir uma aliança conveniente, bem como assegurar a virgindade e fácil submissão da futura esposa ao marido. Tal concretizava-se através da promessa de noivado em idade precoce da rapariga. A celebração do noivado chamava-se sconsalia, momento que reunia ambas as famílias para determinar certas cláusulas do casamento, tal como dote, bem como para dar oportunidade ao noivo de oferecer presentes à sonponsa, sua noiva, tal como o anel de compromisso. Aos 11 anos de idade a rapariga poderia deixar os primeiros graus de ensino, caso o pater familias tivesse optado por a educar, e passar ao grammaticus, um grau de educação avançado que concedia conhecimentos de astronomia, geografia, história, semântica e mitologia. Porém, muitas delas estavam prestes a casar, estavam casadas ou em casa a aprender a ser matronai. A idade legal para uma mulher casar era de 12 anos, todavia, para os rapazes eram os 14 anos que determinavam a sua aptidão para contrair matrimônio. A vida das mulheres na Roma antiga quanto ao casamento. A mulher casada e tudo que a ela lhe pertencia ficava sempre sob a alçada do marido, pois a forma jurídica comum era o imanum, em que deixava de pertencer ao pai para passar a pertencer ao esposo. O marido detinha autoridade total sobre todos os que dele dependiam, desde a mulher aos filhos e escravos, podendo decidir sobre o direito à vida ou morte destes. A esta autoridade chamava-se pátria potestas e o laço de dependência da mulher denominava-se loco filiae, uma espécie de irmã, do ponto de vista legal. A vida das mulheres na Roma antiga quanto às escravas e às liberti. Mulheres de condição inferior, como as escravas e as liberti, tinham a hipótese de casar por amor, critério pouco valorizado nas classes superiores, e de manterem a sua liberdade junto do marido, porém faltavam-lhes todas as outras garantias e direitos, bem como aos seus filhos. Entretanto, esta forma jurídica deu lugar a outra, intitulada sine manu, onde a mulher continuava sob a tutela do pai ou tutor.
os bens não deixavam de lhe pertencer, podia receber heranças e, em caso de divórcio, o dote não ficava totalmente com o marido. A vida das mulheres na Roma antiga quanto aos filhos. De qualquer uma das formas, do casamento esperavam-se obviamente filhos e a esterilidade não era bem aceita. Durante os rituais de Lupercalia, a 15 de fevereiro, os sacerdotes de Luperci percorriam o Palatino, fustigando com chicotes todos os que encontrassem no seu caminho, entre eles as mulheres estéreis, que por essa expiação procuravam ficar férteis, afastando o mal da infertilidade da sua união. Contudo, nem tudo foi linear. Em tempos conturbados e de instabilidade, as mulheres recorriam aos métodos contraceptivos que conheciam para inibir a gravidez, nomeadamente poções abortivas ou dispositivos que introduziam na vagina, em lã, embebidos em mel ou azeite, ou até mesmo ao próprio aborto. A vida das mulheres na Roma antiga quanto o divórcio e a viuvez. A mulher só conquista o direito ao divórcio no fim da República Romana, no século I a.C., antes disso apenas o marido podia requerê-lo. Os filhos de pais divorciados permaneciam com o pai e a família deste, pois a ele pertenciam. Augusto, o primeiro imperador, para motivar a celebração de matrimônios e impedir os divórcios, legislou neste sentido, pois vivia-se uma altura conturbada. Uma das medidas que instituiu foi o Iustrium Liberorum, que além de beneficiar os homens, dava às mulheres a possibilidade de gerir os seus próprios bens, livres de qualquer tutela do pai ou marido, a capacidade de legar e herdar, bem como o direito de utilizar uma sola especial que as distinguia das outras matronae. Um dos critérios tidos em consideração para consentir o divórcio era o adultério, o que levou a que este se tornasse moeda corrente. Todavia, a mulher adúltera sofria duras penas. Era exilada numa ilha inóspita, os seus bens eram confiscados e não mais poderia voltar a contrair matrimônio. Além de tudo isto, envergava uma toga que a marcava do crime. Quanto à viuvez, em caso de falecimento do marido, a mulher teria de esperar 10 meses até voltar a casar, ao passo que o homem viúvo poderia casar de imediato. Não esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal para mais vídeos.